Seja bem-vindo ao podcast Efraim, esse podcast que tem como o intuito, a ideia de trazer aqui grandes líderes, grandes empresários para falar sobre empreendedorismo, marketing, gestão de negócios, liderança. Eu sou o K, diretor de marketing, e hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, Leonardo Leão, cofundador da rede de franquias Agrobar, e hoje é um grande prazer te receber aqui mais uma vez, Léo, porque a gente já trabalhou juntos há muito tempo e hoje a gente está aqui falando de negócios, liderança. Então eu quero te agradecer primeiramente, por estar aqui comigo, batendo esse papo sobre gestão. Valeu, Lucas. Cara, é um prazer estar aqui, né? A gente, mesmo um pouco longe, você em São Paulo, eu continuando a minha residência aqui em Londrina, a gente sempre tenta manter um contato ou outro ali por Instagram, por WhatsApp e tal. Muito legal ver que, mesmo em jornadas diferentes, em um momento a gente acaba sempre se encontrando, né? Eu costumo falar que Deus coloca pessoas boas a todo momento no nosso caminho e pessoas boas tendem a se encontrar. Então é um prazer aí poder bater esse papo contigo hoje e vamos embora. Boa, fico muito feliz de ouvir isso. E assim, para nós do grupo Efraim aqui, e eu como diretor de marketing, eu fico muito feliz de trazer pessoas que são de fato relevantes e que têm uma trajetória interessante dentro dessa área de marketing, de empreendedorismo, trazendo cases de sucesso e também um pouco dos bastidores, de como que é feito toda essa gestão de uma empresa, gestão de franquias, E antes de tudo eu quero começar falando um pouquinho da sua trajetória, Eu particularmente sei que você começou como promoter, em balada, aqui em Londrina. E depois você trabalhou na Ambev, Então, como é que foi esse começo para você se tornar um empreendedor, um empresário? Cara, é muito louco a gente começar a relembrar um pouco da trajetória, porque as primeiras decisões da nossa vida a gente começa a tomar, muito novo, né? Eu entrei na faculdade ali com 18 para 19 anos e a minha decisão foi fazer economia, né? Fiz economia na UEL. E, cara, muitas vezes a gente nem sabe o que é o curso, né? O que a gente pretende trabalhar, etc. E naquele momento eu tinha um sonho que eu queria ser um executivo de bolsa de valores, né? E as coisas começaram a acontecer ali dentro da universidade e eu comecei a se destacar numa área que para mim era uma coisa muito nova, porque eu comecei a desenvolver alguns eventos dentro da faculdade, dentro de atlética, dentro de empresa júnior e em paralelo a isso eu fiz um grupo de pagode, né? Fui vocalista de um grupo de pagode, poucas pessoas sabem. Não, isso nem eu sabia, tá? Temos um cantor ou um ex-cantor aqui. Aí, no meio desse processo, o Rafael Armelin, um grande amigo meu, né, que na época era um dos sócios da balada Escritório Bar, me chamou para conversar, mas nesse momento não era nem no objetivo de me tornar um funcionário dele ali, né? Era para tocar mesmo ali na balada. E isso desencadeou uma coisa, uma área comercial em mim muito forte, porque a partir do momento que eu comecei a tocar na balada, eu me sentia muito na necessidade de levar pessoas para verem o meu show. E ele percebeu, ele tem um tino comercial muito mais aguçado que o meu, talvez, e ele começou a perceber o potencial que eu tinha em relacionamento com pessoas, em conseguir trazer as pessoas junto comigo. E, obviamente, não fazia isso sozinho, né? Porque tinha todas as pessoas do grupo ali. E a gente começou a fazer meio que uma comunidade ali ao redor do grupo de pagode. Então, todo lugar que a gente ia tocar, tinha uma galera que ia lá junto acompanhar a gente e tal. E foi quando ele pegou e me trouxe para dentro das duas empresas, né, 2800 na época e Escritório Bar. E foi como eu comecei ali a conhecer esse mundo mais a fundo de entretenimento. Mais corporativo, de relacionamento, comercial e tal. E só que nesse momento, como eu estava no meio da faculdade, era uma coisa muito sem compromisso, digamos assim, né? Eu era um funcionário dele ali que levava bastante gente, gerava bastante resultado, mas na minha cabeça era muito mais diversão do que um compromisso, né? E a grande mudança de chave ali para sair desse mundo de festas, diversão para uma coisa mais séria foi exatamente como você falou quando eu entrei na Ambev. Quando eu entrei na Ambev foi a segunda faculdade da minha vida. Certo. Segunda, fiquei praticamente 3 anos ali dentro
e foi onde eu realmente aprendi a liderar a equipe, a trabalhar com KPIs, né, indicadores, entender exatamente as regras do jogo, né, entender que, cara, eu participava ali de uma empresa que é a maior empresa de bebidas do mundo. Sim. Né? E isso, o pessoal fala, cara, você tem que ser casca grossa, porque a pressão é muito grande, a gente tinha muitas visitas de diretoria, a gente tinha que saber se comportar, saber falar, enfim, foi uma coisa que me ajudou muito e inclusive até hoje, né, eu tenho bastante relacionamento com o pessoal da Ambev. Sim. E o que me trouxe bastante facilidade, né, depois quando eu fui desenvolver os primeiros projetos independentes, me trouxe bastante facilidade para negociações de contrato, parcerias, etc. Então é um mundo que hoje eu falo, a Ambev me trouxe o lado o outro lado de quem é dono de bar e restaurante, né, coisas de food service. Então, hoje, até para negociações, eu acabo utilizando bastante desse know-how que eu aprendi, inclusive com liderança, metas, chamar o time, entrega, comemoração. Então, tudo isso foi muito aprendizado ali dentro da indústria que eu trago como bagagem até hoje. Poxa, que legal. Foi uma escola, de fato, para você, né? E eu fiquei imaginando você muito novo ali, começando a sua vida, na sua jornada, né? Você estava fazendo faculdade, aí depois já entrou em uma empresa gigantesca. Como é que você se sentiu, assim? Você teve muita insegurança, você teve medo? Ou você sempre foi o perfil de, cara, eu vou encarar isso daqui, vamos ver o que vai acontecer? Cara, eu tive que me lapidar muito, porque naquele momento, até aquele momento talvez, eu era muito inconsequente, né? Eu achava que eu podia tudo. Eu dava cara a tapa, adorava um desafio, gosto até hoje de um desafio. Sim. Mas eu nunca tive um sentimento de insegurança em nada que eu fiz na minha vida. Eu acho que a gente tem que... Eu sempre tive mais certezas do que medos, né? E eu acho que é o que deixa as pessoas mais encurraladas às vezes, né? Muita gente fala, pô, papel aceita qualquer coisa. Uhum. E essa é a realidade. Por que as grandes ideias muitas vezes não saem do papel? Porque o medo acaba sendo maior do que a confiança que a pessoa tem naquela ideia. E eu sempre fui um pouco do inverso. Eu sempre confiei muito nas ideias que eu tinha e, cara, movimentava quem precisasse para conseguir tirar aquilo ali do papel, né? Inclusive, uma história bem legal para falar sobre isso. Quando eu fui entrar na Ambev, o gerente comercial, que é o cargo máximo que tinha aqui no CDD Londrina, ele que fez a minha última entrevista. Eu participei de 4 entrevistas para entrar. E a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, por que eu tenho que te contratar? Eu peguei e falei para ele, cara, porque eu vou te dar um resultado que talvez outra pessoa não conseguiria te dar. Mesmo novo, tipo assim, eu bati de frente com ele. Ele pegou e falou, mas você não aguenta. Você está acostumado a fazer evento, baladinha, e assim, meio que menosprezando o meu trabalho. Aí eu peguei e falei assim, se você acha que eu não aguento, acho melhor você nem me contratar, porque eu tenho certeza que eu consigo te entregar muito mais do que qualquer outra pessoa da sua equipe pode te entregar. E tanto é que ele me contratou e a gente sempre ficou nesse embate meio que na brincadeira, né? Falando, pô, Léo, você não tá entregando esse mês e tal, não sei o quê. Meio que descontraído, mas foi uma coisa que me trouxe assim de postura, né? A gente precisa muitas vezes se colocar numa posição e bater de frente com outras pessoas ou situações, porque as pessoas elas costumam ver o que elas querem enxergar. Sim. Então, se você dá uma bambeada ali nesse momento mais decisivo, a probabilidade de talvez eu não ter conseguido entrar na Ambev era muito grande. Total. Acho que ele gostou muito da postura que eu tive com ele de desafio, né? Falou, pô, talvez você esteja perdendo de me contratar, não o inverso. Sim. Entendeu? É muita confiança, né? Muita confiança. Foi muita confiança ali, sei lá, eu era muito novo, né? Eu tinha uns 23, 24 anos. Tava no gás ali para fazer acontecer. Exato, e eu sempre falava para todo mundo que meu sonho era trabalhar na Ambev, eu queria entrar. Então, não foi o primeiro processo seletivo que eu fiz, eu tinha feito um antes para estágio no meio da faculdade.
Não passei, foi uma frustração ali, mas entendi que talvez eu não estava realmente pronto pro desafio naquele momento. Só que naquela segunda vez ali, cara, eu fui meio que com aquele olhar do empreendedor, né? Eu fui pro tudo ou nada. Ou o cara vai me adorar, ou ele vai me xingar e vai falar, cara, por que vocês me trouxeram essa pessoa? Eu tinha razão. Vocês me trouxeram essa pessoa para fazer entrevista comigo, entendeu? No final deu tudo certo. E ficou na Ambev por um tempo, né? Quanto tempo você ficou? Quase 3 anos. Legal. Quase 3 anos ali, a jornada foi muito rápida. Em menos de 8 meses eu tive minha primeira promoção, depois já fui para a jornada de vendas. Depois saí da jornada de vendas, fui para Curitiba, fiz curso de gerente lá. E quando eu pedi desligamento foi exatamente porque o sócio do escritório, que era o Rafael Armelin, ele me chamou para ser sócio dele numa empresa nova. Aí a gente precisa entender que tudo na vida tem um começo, meio e fim. Certo. E o fim ele não precisa ser triste. Doloroso, desgastante. Entendeu? Acho que o encerramento de um ciclo foi muito bonito. Eu entreguei tudo o que eu precisava entregar para a Ambev, bati vários bônus duplos naquela ocasião ali. Entreguei e saí de portas abertas, né? Inclusive já tive vários papos com diretoria da Ambev, já me chamaram para trabalhar novamente. Eu falei que já não faria mais sentido. Sim. E tal. Mas isso é muito legal porque ficou uma porta aberta de um trabalho que foi muito bem desenvolvido, não por mim, mas por toda a equipe que estava comigo ali naquele momento. Foi muito legal, acho que é uma trajetória que eu nunca vou esquecer. Não, e tem uma frase muito interessante dentro, né, desse mundo do empreendedorismo empresarial que diz que é muito mais importante a forma com que você sai de um lugar do que a forma com que você entra nesse lugar, né? Então você sair e deixar as portas de fato abertas ali é muito importante porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe as conexões que você pode fazer, né? E é muito diferente você ser empresário e estar liderando uma equipe, uma empresa, e você também tá no lado interno, né, de uma empresa, ali num processo mais de execução, subordinado, algo do tipo. Então você saiu ali de uma trajetória de um bar, de uma balada, né, de uma operação onde você era promoter, depois foi para uma grande empresa, mas onde que foi o ponto que você começou a iniciar o outro lado, o lado do empresário? Qual que foi a sua primeira empresa, seu primeiro empreendimento? Cara, eu acho que o desconforto é quando você começa a entender que você tem um pouquinho de veia empreendedora. É quando você começa a se sentir, não vou falar a palavra obsoleto, né, que eu acho que é muito forte, mas é quando você começa a sentir que você podia fazer mais. Você podia entregar mais, você queria dar mais velocidade nas coisas. E muitas vezes no mundo corporativo você não consegue fazer isso porque, cara, realmente você é um funcionário, mas isso não quer dizer que você não pode ser um intraempreendedor, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, de ser dono de resultados, intraempreender ali, ter pessoas que são realmente donas das próprias metas, sim, desenvolver, etc. Mas eu acho que o desconforto dentro da Ambev foi quando eu comecei a entender que talvez eu queria algo mais. Certo. Eu estava buscando naquele momento um sucesso profissional atrelado, sim, né, ao lado financeiro dentro da Ambev, mas eu comecei a enxergar que eu queria ser protagonista. Eu não queria só participar bater meta, de algo. Participar de algo. Entendeu? Então, assim, e para você ser protagonista de algo, não tem o que fazer, você tem que ser empreendedor. Você tem que colocar a cara a tapa, você tem que se desafiar, você tem que entender que, como você falou, né, sair de alguns processos ali, você tem que ter um autoconhecimento muito grande, porque muitas vezes você é muito bom em desenvolver algo, mas você não é bom em colocar processo naquilo. E o autoconhecimento, eu acho que foi exatamente o que me prejudicou na primeira empresa. Porque quando eu saí da Ambev, eu estava num desconforto muito grande, um anseio de crescimento muito alto ali, e eu acho que eu tomei algumas podadas, né, digamos assim, sim, dentro da Ambev, que não me deram a velocidade que eu esperava. Então é praticamente alinhamento de interesses, né? Sim. E por falta talvez desse alinhamento de interesse ali com a gestão daquele momento da Ambev, me fez
criar uma coragem maior de sair e tomar a decisão de abrir essa primeira empresa, que foi a B2 Formaturas. Só que, cara, o autoconhecimento eu acho que é uma maturidade etária só. Acho muito difícil uma pessoa na minha idade ali de 26 anos, 27 anos, ter essa maturidade de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é só você entender no que você é bom, né? É você entender o que realmente você precisa e, mais importante ainda, você saber no que você não é bom. Você saber no que você precisa de ajuda. Seus limites, né? Até onde você pode chegar, o que você pode entregar. Exatamente. E aquela confiança que eu falei pra você que eu tinha a todo momento, eu ainda tinha. Aham. E me fez quebrar por causa disso. Porque eu me achava talvez o super-homem. Cara, eu vou ser o cara que faz o marketing, eu faço operação, eu faço tudo. E eu achava que meu dia tinha 48 horas. E, cara, não tinha. Não tinha. E a falta de organização de tempo, a falta de conhecimento técnico de algumas áreas, de gestão de pessoas na época, para saber contratar rápido, desenvolver pessoas rápido, ali e tal. Ser líder, né? Ser líder ali e tal, não me fez, de fato, alcançar o sucesso que eu poderia ter tido dentro da formatura. Sim. E o mais importante, né, ali... Eu fui muito deslumbrado com o prêmio, que era aquela coisa, pô, eu quero chegar no prêmio, porque se eu chegar nesse prêmio eu vou ter uma vida confortável, vou alcançar o sucesso financeiro, só que eu não entendi muito bem a trilha. Então aí é onde você começa a se confundir muito, pô, eu vou ganhar a qualquer preço? Não dá, porque eu tenho que passar o processo, fluxo de caixa, quem que vai colocar dinheiro, como que eu vou desenvolver todo esse processo para chegar no prêmio. E isso foi uma dificuldade muito grande. Não, e é uma dificuldade assim que eu vejo atendendo muitos empresários e desse meu histórico assim, né? Hoje eu tenho 17 anos nessa área de comunicação, então eu já atendi muitas contas, muitos empresários ali na área de marketing mesmo, e eu vejo que um dos principais erros é a galera realmente querer tomar tudo para si. Então, muitos não sabem, primeiro, delegar, muitos não sabem nem aonde quer chegar ali como empresa, como negócio, e é muito diferente as funções e atribuições de cada pessoa, né? Tem pessoas que são mais no perfil de líder, tem pessoas que são mais no perfil operacional, então você ter esse autoconhecimento, mas também ter a maturidade de saber até onde você pode ir com seus limites, né? Com tudo que você representa como empresário e como pessoa, é muito importante para o negócio. E dentro do seu processo, né, da B2 Formaturas ali, que foi o que você diz de talvez insucesso dentro do teu negócio, o que você tirou de aprendizado de tudo isso que você consegue aplicar e conseguiu aplicar nos seus próximos negócios? Cara, o empresário que falar que um insucesso não é dolorido é um empresário mentiroso, né? Porque eu não posso negar que, por ser o meu primeiro insucesso ali, graças a Deus, único até o momento, eu fiquei muito mal comigo ali, porque é uma frustração pessoal. E é uma frustração pessoal que isso você acaba expandindo essa frustração até para a família, né? Você fala, pô, tô falindo minha primeira empresa, eu dei uma parte de um apartamento que eu tinha para colocar na empresa, dei acerto, dei o dinheiro que eu tinha, tudo. Então, assim, é uma coisa um pouco pesada, não vou mentir, não. O que me ajudou muito naquele momento foi o Rafael, que foi um mentor para mim, né? Acho que a gente vai mudando de mentores nos processos da vida. E ele me puxou e falou, cara, Léo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vem pra cá, me puxou de novo, me levou de novo pra balada, pro escritório bar, já me trazendo como gerente comercial ali, por toda a bagagem que eu já tinha tido na Ambev e tal. E aquilo ali começou a me dar um entendimento no que realmente eu era bom. Falei, pô, eu sou bom em marketing, cara, eu sou bom em comercial, eu preciso me aprofundar nisso para tracionar resultado em cima disso. Eu não sou bom em operação, eu não sou bom em processo. Isso aí, se algum dia eu desenvolver uma empresa nova, eu preciso de alguém para trazer esse conhecimento técnico, somar força para dar próximos passos, né? Então, ali, a frustração que eu tive
foi uma boa parcela do entendimento que eu tenho hoje como pessoa, no que eu realmente sou bom, no que eu posso liderar, no que eu posso causar de resultado para os projetos que a gente desenvolve hoje dentro da holding. Então, o insucesso ali é muito mais a forma que você encara. Ele é doloroso, mas você tem que pegar aquilo ali como experiência de vida. É um obstáculo ali que você precisa alcançar e muitas vezes é difícil porque você se vê num buraco, da maioria das vezes, financeiro, né? Não só emocional. E quando você está num buraco financeiro, ele afeta o seu lado emocional. Sua família. Família. Naquela época eu era solteiro, né? Então não tinha tantos custos ali, né? Dentro do meu dia a dia. Mas isso, ele só vai conseguir ser sanado se você tiver pessoas boas, né? De novo, né? Voltando ao que a gente falou antes. Quando você tem pessoas boas ali para te orientar, para falar, Léo, não é assim, fica tranquilo. E fazer você enxergar os pontos que você realmente falhou, para você não cometer os mesmos erros de novo. Eu acho que isso aí é aquela frase, talvez seja até meio esdrúxula, né? Tipo, errar é humano, mas repetir o erro é burrice. Então, hoje eu já encaro isso diferente. Eu acho que errar faz parte do processo. Só que a cultura que a gente tem hoje dentro da empresa é errar rápido, consertar rápido para gerar resultado. Sim. Mesmo que o resultado seja ruim, mas que seja um resultado baseado em dados para você entender, pô, isso aqui não é bom. Ou a gente melhora, ou a gente para de fazer esse processo. Então, assim, qualquer resultado é um resultado que tem que ser analisado. Então, acho que isso, quando a gente fala de erros e acertos, isso foi uma boa maneira de pensar ali naquela época. Porque muitos empresários também, né? Agora voltando um pouquinho para o marketing, muitos empresários já começam com a narrativa de não podemos errar. Quando, na verdade, o erro, como você disse, né, ele faz parte do processo. E nas redes sociais, por exemplo, quanto mais você erra, mais você consegue entender ali qual que é o funil, o que o seu público, a sua audiência, ela espera de você e o que ela quer. E aí, construindo esse funil, errando e sabendo o que não fazer, você acerta mais, né? Isso também para o mundo dos negócios ali. Claro que tem erros que você, com a sua experiência, com conhecimento, você já olha e fala, putz, ali vai dar errado. Sim. Então você previne e faz algo diferente ali, né? Eu acho que é o lado empírico, né? Junto com essa parte técnica que vai te dando mais maturidade nas decisões estratégicas, né? Eu até costumo falar, quando eu faço onboarding de algumas pessoas da equipe de marketing, eu falo, galera, você tem que procurar o incêndio na casa, que é uma das analogias que o mineiro do Growth Leaders Academy ele fala bastante, né? Então, o marketing não tem o certo. Você vai buscando hipóteses ali que podem ser que vão tracionar resultados melhores. Então, quanto mais você estiver trabalhando em hipóteses diferentes ali a todo momento, você vai trazendo mais dados e com esses dados você vai afunilando para chegar num resultado melhor. Então, assim, a gente tem que tracionar isso toda hora. Toda hora a gente vai falar de dados, toda hora a gente vai falar de marketing. Isso aí, o empresário hoje que não enxerga marketing como um investimento, esse cara, eu sempre brinco, esse cara ele tende a falir no médio prazo. Ele só não fale no curto prazo, porque no curto prazo tudo é novidade. Né? Então ele acaba nadando num sentimento de novidade em qualquer segmento que ele escolhe. Mas se ele não tiver o marketing ativo ali, trabalhando o brand da marca, em algum momento ele vai se ver usando o fluxo de caixa, errando com gestões estratégicas e no final das contas, cara, ele está prejudicando o próprio negócio, não tem o que fazer. É engraçado você falar isso, porque o que nós do marketing mais vemos é que quando as coisas apertam, o primeiro corte de gastos usualmente é o marketing, né? Vamos cortar ali essa publicidade, vamos cortar o Google Ads, vamos cortar o tráfego, enfim. Quando na verdade esse é o momento de você olhar com mais carinho, né, e mais calma para isso e falar, como é que eu posso usar dessa ferramenta para consertar esse erro também aqui ou para atrair mais pessoas, né? Mas eu já fui esse cara. Você lembra? Eu já fui esse cara. Mas assim, sabe o que acontece, cara? Hoje, pelo marketing ter se tornado um tema muito polêmico e muito comum, né, em todas as frentes de negócio, muitas pessoas também se aproveitam para desenvolver,
péssimos marketings. Então a pessoa fala, não, eu sou especialista nisso, sou especialista naquilo e tal, etc. Então, quando o lado do empreendedor, ele é um lado real. O cara fala, pô, eu vou investir no marketing, mas eu não tô vendo o resultado e tal, etc. Só que o que hoje as pessoas não enxergam é uma coisa que inclusive eu fiz um vídeo hoje sobre isso, que não existe marketing bom para produto ruim. E, cara, você pode gastar R$1 milhão num produto que não é bom, ele não vai tracionar. Ele vai vender por talvez uma comodidade num primeiro momento, conveniência para alguns, mas ele nunca vai alcançar o potencial que você espera. Entendeu? Então hoje eu falo nos treinamentos, né? A gente faz esse treinamento lá dentro do Agrobar. Cara, a gente trabalha com um produto bom, só que o produto bom ele vai gerar o que a gente estava conversando antes do podcast. Ele vai gerar uma promessa. Sim. Essa promessa ali é o que eu falo que é a novidade no mercado. Pô, você explode. Se essa promessa não tiver alinhada com um produto bom, você não vai gerar uma reputação boa. Se a sua reputação, pode ser uma marca, pode ser uma pessoa, qualquer coisa, não for boa, ela não vai gerar autoridade. Se não gerar autoridade, não vai gerar venda. Isso é um ciclo. Hoje eu trabalho marketing em todas as frentes ali, exatamente como se fosse um funil. Sim. Pô, se a gente começa a perder frequência de clientes em algumas lojas, o primeiro termômetro que eu tenho é checklist de operação para ver se a loja tá boa, se a estrutura tá boa, se a gente está com atendimento legal, se a gente está com o cardápio de comida padrão que a gente entregou com a consultoria de cozinha. Então a gente faz uma análise para enxergar o produto Agrobar. Se o produto Agrobar não tiver bom, eu paro de fazer campanha. Porque não faz sentido, eu tô queimando o dinheiro dos meus parceiros de negócio, dos meus franqueados, entendeu? Eu tenho que dar um passo para trás, arrumar a casa, produto ficar bom de novo, excelência de produto, excelência de atendimento, depois a gente volta pro funil. Aí a gente volta tracionando com nano-influenciadores, a gente volta fazendo outro trabalho para trazer branding, para trazer pessoas, lembrança de marca e tal, etc., para depois tracionar campanhas de conversão direta. Então, assim, é um trabalho, às vezes, um pouco mais demorado, mas que tem que ser feito em paralelo ali a todo momento para não deixar a peteca cair. Não, total. E você comentou ali, né, que eu lembrava que você era esse cara. Nós já trabalhamos juntos e em uma das suas empresas também. Na época, eu como social media designer, né, então a gente ficou um bom tempo juntos ali. E eu pude aprender muito com você. E também, uma das coisas que mais me chamava a atenção era a forma com que você tratava as pessoas, né? Por eu atender vários empresários e também diferentes tipos de pessoas, o que me chamava a atenção é a forma humana com que você tratava as pessoas e também a paciência, porque eu era muito mais novo do que sou hoje, então, mas na época eu já tinha as minhas responsabilidades e tudo. Você já era bom. Mas você sempre estava ali estimulando e querendo o meu melhor, né? Sempre um pouco a mais. E para você, qual que é a diferença, a principal diferença de um gestor, de um líder, né? Que para mim, trabalhando com você ali, você estava exercendo um papel de gestor, mas também de um bom líder, querendo extrair o melhor daquela pessoa que estava ali prestando um serviço para você. Cara, quando a gente fala de gestão, eu falo que quem é o gestor, ele faz a gestão de recurso. Pode ser humano ou pode ser financeiro. Então ele sempre vai estar atrelado a números, né? E muitas vezes ele não está atrelado ao desenvolvimento de pessoas. O líder, aí eu não vou falar que existe o jeito certo, seria muita petulância da minha parte pegar e falar o que é a forma certa de liderar. Eu gosto muito de fazer liderança pelo exemplo e de desenvolver as pessoas para que elas sejam melhores do que eu. Então, isso até é um pitch que todas as entrevistas que eu faço dentro do grupo, eu falo para a pessoa assim: se você souber menos desse assunto do que eu não devo te contratar. Eu não me permito fazer isso. Por quê? Porque ela precisa me trazer algo que eu ainda não sei e, obviamente, pela bagagem que a gente tem como empresário ou como executivo, etc., a gente vai moldar essa pessoa para que ela
tenha um maior potencial dentro da empresa. Mas eu acho que a grande liderança, cara, é realmente o que você falou de ter empatia, né? As pessoas não nascem sabendo de nada. Sim. Eu sempre parto do princípio que o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes a pessoa fala, mas isso é óbvio. Não, cara, não é óbvio. Pode ser óbvio para você, mas não é óbvio para mim, não é óbvio para ela. Então, se é óbvio, escreve. Sim. É isso, isso, isso. E ponto final. Entendeu? Então, quando a gente começa a ter algumas premissas dentro de relacionamento e tudo mais, acho que as coisas começam a ficar mais fáceis, né? A gente ter o lado empático, ninguém precisa conseguir dar o seu melhor todos os dias, mas todo mundo precisa seguir uma rotina todos os dias. Sim. Isso é uma das coisas que eu aprendi, que leva muito em consideração a organização do tempo. E uma das coisas que eu sempre falo ali dentro, na parte de liderança, é exatamente isso. Cara, você precisa aprender a organizar o seu tempo. Se depois que você organiza o seu tempo, você perceber que você não está realmente tendo tempo para desenvolver algo, aí eu vou pegar e te ajudar e contratar uma outra pessoa. Mas enquanto eu não enxergar isso, não vai fazer sentido. Né? Então, a diferença de gestor para líder, eu acho que é exatamente isso. É eu achar que eu sei alguma coisa sobre a pessoa Lucas só através de números e dados. Uhum. Eu vou saber de resultado. Pode ser que eu saiba sobre a sua eficiência, mas eu não sei o porquê que talvez você não esteja performando. Eis o gargalo que daí o líder vai saber falar, pô, o Lucas não está performando porque talvez falta esse gap nele. Eu vou pegar numa reunião one-on-one com ele, eu vou dar um direcionamento para ele, vou falar, cara, vamos desenvolver isso junto, você tem potencial e tal, etc. Eu vou dar a oportunidade que você precisa para chegar naquele ponto que eu espero. Aí a gente vai lapidando para entregar junto. Obviamente que dentro de uma empresa ninguém é pai e mãe de ninguém. Sim. Então, cara, tem reunião one-on-one, tem chance de desenvolvimento. Pô, não está entregando, não quer pegar e desenvolver outro lado, pô, aí já não tem o que fazer, né? Daí realmente a gente vai para um desligamento. Sim. E uma boa parte desse lado empático, cara, eu acho que não tem o que fazer, Lucas. É valor pessoal, cara. É valor pessoal. É boa criação, é pai e mãe presente, sabe? Coisas que é ter fé em Deus, entendeu? Eu acho que nada acontece por acaso. Obviamente, né? Ninguém vai te dar nada de mão beijada. Mas eu acredito muito nisso. Então, tudo que eu faço pelas pessoas, tudo que eu tento desempenhar dentro da empresa, eu sempre penso, pô, e se fosse comigo, como que eu encararia a situação? Então, acho que isso traz esse lado mais humano que você fala, entendeu? Não, legal. E olhando assim, a sua trajetória, a sua carreira, você lidou também com muitos gestores, muitos líderes, empresários, né? E hoje você construiu essa identidade que também te posiciona muito, né? Hoje, a gente até estava brincando no off aqui, né? Eu falei, caraca, como você tá diferente, a postura, tudo. E o que você vê que os empreendedores, os empresários mais erram nessa questão de posicionamento hoje em dia? Cara, eu acho que o empresário um pouco mais velho que eu, talvez ele não se atinou ainda que as empresas elas precisam ter uma cara, né? Ela precisa ter um rosto. A rede social hoje, ela trouxe um poder de informação muito grande para as pessoas. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Sim. Fake news e tal. Mas as pessoas, elas tendem a se conectar com pessoas e depois com a marca. E quando a gente não traz um rosto familiar, um rosto empático, um discurso sincero para a marca, a gente acaba perdendo a maior chance de conexão com o público final. Uhum. Então, eu acho que o empresário, que é um pouco mais antigo, que ainda não entendeu esse jogo, talvez ele não pode não falir, né? Porque às vezes já está no mercado há muito tempo e tal, mas provavelmente no longo prazo ele tem algumas situações um pouco mais difíceis, né? Eu acho que a única coisa que eu vejo ali do empresário um pouco anterior é que ele não está tão adepto a redes sociais como as pessoas mais novas ali que já entenderam que o flow é esse, né? Sim. Ou você se adapta ou em algum momento você está fora do jogo. Você está fora do jogo, entendeu? E o jogo é cruel. E falando desse jogo todo e das mudanças que vem atrelado a tudo isso, né? Quando você começou a sua jornada, e eu me lembro muito também quando nós trabalhávamos juntos,
nós estávamos discutindo ali o começo, por exemplo, de tráfego pago, o começo de campanhas, era tudo novo, né? A tecnologia era outra. E hoje, né, depois da pandemia, hoje com a inteligência artificial, a tecnologia avançou muito, né? E dentro do seu negócio, dentro da sua gestão ali, como que você usa a tecnologia para análise de dados e também para trazer uma experiência melhor para o seu usuário? Cara, falando um pouco dessa jornada, né? Quando a gente começou esse trabalho no DEC em 2017, se eu não me engano, era, como você falou, o tráfego pago era muito embrionário ainda, né? Sim. E, na verdade, era muito barato. Eu acho que, olhando um pouco para trás, eu comi bola, né? Total. Era muito barato. Era muito barato. Então, a gente ainda duvidava desse poder de informação, né? Então, quando eu falo que eu já fui esse cara que não enxergava o marketing como investimento, é porque não tinha muitas coisas tão claras que tipo trazia benefícios para a empresa. Tava né? todo mundo aprendendo também ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, ali não tinha um poder de dados tão grande, até porque a ferramenta, né, de Meta Ads não era o que ela é hoje. Né? Não tinha tantas segmentações, não tinha tantos posicionamentos ali que a gente podia abordar. Hoje, a gente já trabalha full em cima disso. Né? Eu falo, cara, hoje a gente já gastou mais do que o valor de um jatinho dentro da Fancore para entender o que trazia resultados ou não. Então, pô, a gente já queimou muita grana. Muita grana. Então, falar tipo, esse tipo de campanha vai dar certo. Eu vou falar para você, cara, me convence então, porque não vai dar. Eu falo inúmeras tentativas que a gente já fez e que não deram certo. A não ser que você me traga alguma coisa muito pica mesmo para pegar e me convencer. E o contrário é verdade também, né? Então a gente vai testando coisas novas ali e tal. Quando se trata de tráfego pago, hoje a gente trabalha com agências terceirizadas para fazer isso, mas todas as estratégias são feitas internamente pela área de marketing. Legal. Tá? Então a gente deixa muito mais o lado de execução para as agências ali, porque a gente já tem essa experiência, né? A gente já tem esse know-how todo internamente dentro do grupo. Você ganha tempo também, né? Exato. A gente ganha tempo e a gente não tem turnover disso, né? Então, pô, vou perder... se eu contratar hoje uma pessoa só para fazer tráfego pago, e se esse cara ficar doente? Sim. E quando ele tira férias? Aí eu acabo tendo que tapar o sol com a peneira em inúmeros casos. A gente já fez isso. Não dá certo, né? E paralelo a isso, o que a gente faz, que a gente desenvolve hoje, é que dentro do grupo a gente tem uma empresa de tecnologia, né, que é a empresa Toteros, que a gente desenvolveu em cima de uma dor que a gente mesmo sentia no mercado, que inúmeros programas de gestão de bar e restaurante, mas nenhum focado em desenvolvimento de CRM para desenvolver faturamento de loja. Uhum. Então todos são muito mais gestores. Usuário, ali. Cliente. Exatamente. E hoje a gente consegue clusterizar todos os clientes da base, a gente consegue fazer ativação por inteligência artificial. Hoje a gente consegue dar provisionamento para todos os franqueados, qual que é a previsibilidade de receita que a sua loja vai ter na próxima semana. Uhum. E a gente já acerta com uma defasagem de mais ou menos 10% do faturamento de todas as lojas. Então isso traz para a gente uma tecnologia que hoje no Brasil não tem ainda, né? Então é o que a gente está desenvolvendo para depois a gente sair para vender para o mercado. Isso dentro do nosso próprio business, né? Então, como a gente está ali a todo momento, a gente consegue fazer mudanças dentro da tecnologia muito rápido. Pô, preciso fazer alguma coisa nova. A gente conversa ali, eu e o Jota, que trabalha mais na parte de tecnologia, pô, isso faz sentido, coloca. E a todo momento a gente vai desenvolvendo coisa nova. Então agora, por exemplo, a gente está fazendo a gente desenvolveu um objetivo que é cliente iFood dentro da plataforma, que é praticamente brincar com essa subdivisão de clientes. Então, pô, como que eu faço um cliente mudar de uma faixa de consumo para outra faixa? Certo. Então, a gente está trabalhando isso através de disparos automáticos de inteligência artificial via WhatsApp e tal. A gente já criou NPS automática, então o cliente que foi hoje, 10% da base que frequentou o Agrobar, no outro dia recebe uma avaliação ali para fazer NPS da loja. Então, são coisas que mudam o jogo.
entendeu? Então a tecnologia hoje, pra gente, realmente ela é presente em todos os cenários. E tá cada vez mais, né? Porque as coisas vão evoluindo muito rápido e você tem que estar sempre mantendo ali, se informando para saber o que está acontecendo. Sim, sim. E olhando assim um pouco da sua história, é interessante também notar que você foi em diferentes frentes do mercado. Você estava ali na época como promotor lidando com pessoas, né, que é o público final, com os clientes. Aí depois você foi para o lado mais do empreendedorismo, dos fornecedores, ali do topo. E aí depois você foi como empresário também. Então essas diferentes frentes foi te dando esse repertório que você tem, mas também teve um momento que você assumiu também a Brasel, né? Brasel Londrina, foi no início da pandemia, e aí você assumiu uma outra frente que talvez era de defender a sua classe, né, dos bares. Como é que foi essa experiência para você de estar desse outro lado também? Cara, chega até me arrepiar aqui, porque foi uma situação muito diferente da que eu vivenciei ali. Porque quando começou a estourar a pandemia ali, ninguém achava que duraria tanto tempo. E a nossa classe ali de food service, de bares e restaurantes, foi realmente uma classe que sofreu muito, né? E quando estourou a pandemia, a gente tinha aqui em Londrina, eu não posso falar de outras regiões, a gente tinha uma classe muito segregada. Certo. Era tipo assim, eu tô bem, e se eu tô bem, tá tudo certo. Tá tudo certo, eu não vou olhar pro lado. E a pandemia, ela aconteceu e ela fez uma força com o grupo muito grande, cara. Muito grande, uma coisa assim descomunal. A gente colocar, tipo, 500 pessoas, 1000 pessoas na frente da prefeitura para falar com o prefeito e tudo mais. Só que os representantes da Brasel Londrina, naquele momento, eles não eram muito ativos. E faltava força, faltava a liderança do grupo ali para bater de frente mesmo, para falar, cara, não pode ser assim e tal, etc. Aí eu recebi uma ligação do presidente da regional da Brasel, lá de Curitiba. Falou, cara, a gente precisa de uma pessoa, e a gente conversou com alguns empresários de Londrina e citaram seu nome, a gente queria te conhecer e tal. Se você puder vir aqui para Curitiba. Pô, achei muito legal, porque eu nem sabia que outros empresários de Londrina estavam falando bem sobre a minha pessoa, porque naquele momento eu era um empresário relativamente novo, né? Sim. Tinha entrado nesse mundo de bar em 2017, isso já estourou em 2020. Sim. Então não tinha tanta autoridade no ramo quanto outras pessoas. Sim. Aí eu fui para Curitiba ali, entendi o que era ser, né, um presidente de Abrazel, porque eu fazia parte do grupo, mas como contribuinte, né? Eu era associado apenas ali a Brasel, e eu fui descobrindo um mundo novo, que é o mundo político, né? Que é o outro lado, que é o né, outro também. lado. É outro que é outro jogo. lado. É o mundo político de alinhamento de interesse, né? E cara, isso foi mais um aprendizado, porque a gente sofrendo ali a todo momento, né, o setor, e eu era o cara que queria falar tudo a qualquer custo. Eu queria ser escutado. Uhum. E quando você tá nesse sentimento de desespero, ninguém te escuta, cara. Ninguém te escuta. Até porque estava acontecendo um monte de coisas ao mesmo tempo, né, durante a pandemia. E ninguém gosta de pessoas desesperadas. Entendeu? Isso aí é uma coisa que eu aprendi na dor, de novo. E eu percebi que o jogo político era muito mais embaixo. Né? Não estou falando de favores nem nada, mas era o jeitinho, a abordagem, né? Como que eu vou fazer que o Marcelo Bellinati naquela época me recebesse no escritório dele? Sim. Como que eu vou falar com todos os vereadores para comprarem a causa e a gente ser um pilar importante para eles defenderem dentro da prefeitura? Sim. Então, foi outro jogo. E o que mais me deixou assim chocado na época foi porque quando eu tive que me candidatar à presidência da Brasel, né? Eu recebi o convite, mas tem que passar por aprovação e tudo mais. Eu tinha que formar uma diretoria. E, cara, eu não tinha tanta amizade mesmo, assim, sabe? Eram conhecidos, né? Uhum. E eu falei, se for para entrar nisso, eu só vou entrar se eu puder entrar com os melhores de Londrina. Sim.
E sem ter o contato, assim, sem ter contato pessoal com as pessoas, eu comecei a dar a cara a tapa mais uma vez e fazer ligação. Então eu liguei para o Carlinhos Grade, do Vila Fontana, e falei, cara, a situação é essa e eu queria que você fosse da diretoria. Aí ele falou, não, vamos conversar. Aí liguei para o Celso do H2. Não, cara, conta comigo e tal, mas vamos marcar um café pra gente se conhecer melhor e tal, etc. Aí eu falei com o JP, que é um dos meus sócios hoje. Falei, ó, Jota, tal, não sei o quê. Aí fui montando ali, né, o negócio. Aí a gente pegou, fez uma reunião, tudo, entenderam a minha paixão, né, que eu realmente sou apaixonado pelo setor. E essa força de vontade, eu acho que foi muito importante para trazer credibilidade. Total. E o que eu falo, cara, em qualquer coisa que a gente vai fazer, 80% é suor e 20% é planejamento. Uhum. Então eu fui meio naquele cavalo destrambelhado ali, fui assumindo responsabilidades e, assim, acho que eu fiz um bom trabalho, entreguei o que eu precisava entregar naquela gestão. Acho que eu consegui unir o grupo. E hoje o atual presidente, que é o Henrico, está fazendo um trabalho excelentíssimo dentro da Brasel. Ele está colhendo alguns frutos e, cara, é o cara que trouxe uma expertise de exponencializar ali o resultado. Então, a gente saiu na época ali de 45 associados da minha época, a gente já passou de 100 associados Legal. hoje. Então, assim, o grupo está muito mais forte. Eu acho que a classe, né? A classe se defendem muito mais, entendeu? Uhum. Então acho que a pandemia ela foi uma coisa muito ruim pra gente, mas foi uma coisa que acabou unindo o grupo, que foi bem bacana. Nossa, muito legal ver essa história e ver que mais uma vez você teve que ser aquele cara da sua primeira entrevista lá que falou assim, cara, eu vou assumir isso, eu vou dar conta. E hoje também, talvez um dos seus trabalhos mais expressivos foi a criação da marca Agrobar, né? E aí, hoje foi engraçado porque uma das primeiras perguntas que eu te fiz, né? Você tá de roxo e aí você me presenteou com esse boné também. Eu falei, cara, faz parte do brand? Você veio proposital? E você falou assim, eu vim proposital pra isso. Sim. E eu que trabalho com brand, eu falei, sensacional, né? Esse realmente, de fato, veste a camisa. E quando é que foi esse momento que a marca Agrobar saiu do papel e virou de fato um negócio? Cara, quando eu assumi o papel de head comercial e marketing em 2022 do Grupo Folks na época, né, depois que a gente mudou para Grupo Fancor, a gente já tinha algumas marcas dentro do grupo. E uma dessas marcas era o Boteco Folks, que levava o nome Folks e a gente tinha aproveitado esse nome para poder chegar com a marca em cidades menores. Até porque o modelo de Folks Pub ali, hoje, a gente não chega em cidades menores do que 350, 400 mil habitantes, né? Por premissas do projeto mesmo. E foi uma forma da gente conseguir chegar em outras regiões do país, né, levando o nome junto. Só que o que aconteceu? Quando a gente fala de marca dentro da Fancor, eu costumo trabalhar 3 pilares muito importantes, né? Experiência do cliente, lucratividade do franqueado e brand. A marca Boteco Folks não começou a dar atração em um desses pilares, que realmente era a lucratividade do franqueado. E isso, atrelado ao que eu queria levar a nível Brasil, não fazia muito sentido. Aí, numa reunião de sócios ali, a gente literalmente decidiu matar a marca. E é dolorido isso também, tá? Porque não é uma coisa de insucesso. É entender que, para a gente dar um próximo passo, a gente precisa matar uma ideia para desenvolver uma nova. Sim. Né? E quando a gente chegou nessa decisão, a gente falou, cara, a gente pode matar o projeto, não tem problema algum, mas não faz sentido a gente não ter um projeto de bar dentro da holding, né? Aí aquele brainstorm eterno, Sim. né? Tipo, tudo nasce de algumas ideias, etc. E a gente chegou na palavra, na frase ali, né? Agrobar. E num primeiro momento, eu não vou mentir não me agradou muito não. Não era a minha primeira ideia, não era a minha primeira ideia como sócio ali, fundador. E só que quando eu comecei a pesquisar sobre, eu comecei a pegar gosto pelo nome
pela facilidade de desenvolver coisas em cima disso. Então, por a gente ser do mundo do marketing ali, você sabe, né? Pô, eu fui pesquisar no Google. Naquela época era a 5ª palavra mais pesquisada no Google. Sim. Pô, facinho de criar SEO. Já tá ali, já as pessoas pronto, já pesquisam. Entendeu? Já tá pronto. Aí foi na mesma época que nasceu aquela campanha da Globo, né? Tipo, Agro-é-Tech, Agro-é-Pop, Agro-é-Tudo. Então, eu comecei a fazer algumas coisas na brincadeira ali e que começou a criar sentido, né? E aí eu falei, pô, acho que falando de coisas raiz, de trazendo história Brasil, né? Sertanejo... Sim. E tal, agro, que movimenta muita coisa hoje. Uma região que é muito forte o agro, né, no Brasil. Exatamente. Eu falei, cara, acho que é isso. Aí tudo começou em 2023, em março de 2023, quando eu peguei e saí de todos os projetos, né? Essa foi mais uma vez, foi a premissa, né? Eu já tinha saído de todos os meus projetos pessoais para entrar no grupo. Sim. E nesse momento eu saí de todos os projetos do grupo para focar só nesse projeto. Então, naquele momento, eu era, de novo, um empreendedor sozinho. Então, era uma empresa de uma pessoa só, fazendo tudo, cara. Tudo dependia de mim, né? Então, eu fazia projeto de arquitetura, eu fazia o branding, eu fazia contrato, eu fazia o MVP. E, como eu falo, né? É o intraempreendedorismo. Muitas vezes as pessoas elas querem empreender para ter o negócio sozinho. Mas hoje eu prefiro ser dono do rabo da baleia do que ser dono sozinho de um peixe beta. Né? Eu acho que é uma mentalidade, é um mindset que eu gosto de dizer para todo mundo, porque muitas vezes as pessoas me questionam, pô, Léo, mas você tinha 3 empresas sozinho, você vendeu tudo, só que eu nunca seria o profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, Sim. se eu não tivesse entrado. E essa virada de chave do Agrobar, eu chamo de rebranding ali, né, que a gente saiu do Boteco Folks para fazer o Agrobar, mas foi exatamente por entender que se a gente não matasse o projeto, a gente não ia conseguir fazer a expansão que a gente queria fazer. Sim. E coisas muito importantes que começaram a acontecer em paralelo, né? Quando a gente pegou o projeto ali, eu comecei a desenvolver logo, comecei a montar as premissas do Agrobar. Em paralelo, os meus sócios, eles já trouxeram o Luan, nem tinha nada, não tinha nada. A gente não tinha nenhuma unidade, não estava nem no papel direito as coisas. E a gente já trouxe o Luan para ser a figura principal do Agrobar. É o Luan, para quem não conhece, o Luan Pereira, cantor, que também tá em ascensão, né, no mercado nacional, hoje já se consolidou. E foi uma grande sacada de vocês também trazerem ele para dentro do projeto, nesse movimento onde o agro cresce cada vez mais e um cantor, um grande representante desse movimento também está em ascensão, né? A gente pegou uma fase muito boa, porque o Luan, naquela época, ele estava batendo mais ou menos a top 50, top 40, ele estava meio que oscilando nessa faixa dentro do Spotify. E a gente precisava criar uma coisa que trouxesse credibilidade muito rápida. E ele é um cara, super sorridente, super alto astral, carismático. E casou muito por ele trazer aquela coisa do sertanejo raiz bruto, chapéu e tal. Ele tinha essa característica, né? Desde sempre, ele tem ainda. E a gente juntou nesse projeto, num primeiro momento, ele era basicamente um Media for Equity ali. E, cara, quando a gente começou a tirar esse projeto do papel, ele mesmo falou, não, eu quero ser sócio. Então, hoje ele é sócio e o nosso garoto propaganda também. Poxa, então, que legal. Para ver que, assim, ele também acredita muito no negócio, sabe? Então, em momentos oportunos ele aparece, ele vai no evento dos franqueados, cumprimenta todo mundo e tal. Então, cara, legal. Essa participação aí é essencial para dar credibilidade e até para dar emoção pro projeto, né? O pessoal fala, pô, é o bar do Luan, etc. Não, é uma divulgação, assim, para mim o Luan é o próprio branding também, em persona ali do Agrobar, né? E você comentou sobre ele estar sempre ali em participação com os franqueados e tudo, mas me chama a atenção nessa parte de franqueados, né? Com a empresa crescendo, com o negócio crescendo em ascensão e tendo várias franquias, como que você faz para manter esses franqueados engajados e
ter a visão da marca, né? A estratégia ali, a missão, valores, enfim, da marca bem sólida e não se perder no meio do caminho? Cara, vou te dar alguns spoilers aqui, né? Algumas dicas também que a gente faz lá dentro. Mas não é fácil, mas o que acontece? A gente tem alguns processos que acabam fazendo com que o franqueado se sinta parte de algo maior, né? Eu acho que quando a gente vende uma franquia para um candidato, a gente sempre deixa muito bem alinhado o jogo, né? O trabalho é 50-50. Uhum. Ele tá comprando o know-how, está comprando o direito de marca, só que, ao mesmo tempo, ele precisa fazer a gestão da loja, ele precisa cumprir premissas, né? Ele precisa cuidar da nossa marca dentro da região dele. E como que a gente faz para deixar esse cara ativo? Cara, a gente tem uma equipe muito grande que trabalha relacionamento e suporte. Legal. Então, hoje eu não consigo manter tanto contato, né? Porque hoje a gente já está com exatamente 37 contratos no Brasil do Agrobar, 12 em operações, e eu não consigo ter tanto contato com todos. Claro. Mas toda segunda-feira eu faço uma live com todos os franqueados. Que legal. Então na segunda-feira, assim, basicamente como se fosse a live do CEO, entendeu? Como eu sou o diretor de marca ali, né? Eu que respondo em tudo, eu dou direcionamento estratégico de uma forma um pouco mais macro, né? Falo, pessoal, semana passada foi assim, 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 a gente está entrando com isso de inovação, uma coisa bem rápida, uma coisa muito informativa, que depois o grupo de suporte comercial e marketing dá sequência nas reuniões semanais. Então todas as unidades elas passam pela live e reuniões semanais. Mas é importante que você mantenha essa proximidade com o seu franqueado, né? Ao mesmo tempo. E, cara, a gente casa muito interesse. Eu falo que alinhamento de interesse é a coisa mais importante em todos os relacionamentos. Sim. Cara, pode ser no seu relacionamento pessoal dentro de casa, pode ser entre sócios, pode ser entre colaboradores. Em tudo na vida é alinhamento de interesse. Por quê? O meu franqueado, ele tem um interesse que muitas vezes não é o mesmo interesse do outro franqueado, né? Então, quanto mais a gente estiver curando essa dor daquela pessoa de uma forma mais personalizada, cara, eu vou ter o franqueado feliz. Que legal. Entendeu? E eu tenho uma premissa, né? Franqueado feliz para mim é franqueado com dinheiro no bolso. Uhum. Então, tudo que eu faço ali, cara, dentro do grupo, né, como time, é para tracionar a venda. Então, tipo, eu não perco meu tempo para ficar desenvolvendo gestão de conflitos. Sim. Fala, cara, gestão de conflitos é gestão de loja. Eu nem entro. Não entro em coisa societária da unidade, não entro nisso, porque não faz sentido, né? A gente se coloca no nosso papel como franqueadora e a gente ajuda o franqueado a sempre dar os próximos passos. Eu acho que esse que é o X da questão. E muita franquia hoje, cara, por todo mundo entender a facilidade de franquear algo, virou um pouco obsoleto a parte de suporte, a parte correta de se tornar uma franquia, entendeu? Sim. Então, tipo, as pessoas acabam comendo etapas pensando que a franquia vai ser a resolução dos problemas. Sim. E, de novo, né, a gente fala de produto, né, promessa, reputação e vendas. Cara, não tem como você franquear um produto ruim. Não faz sentido nenhum. Aí o cara tá indo mal das pernas ali no projeto dele pessoal. Cara, acho que eu tive uma ideia, vou franquear o meu negócio. Cara, você vai ter muito mais problemas. Sem uma estrutura por trás, sem pensar, né, nessa experiência não só do franqueado, mas também a experiência do usuário, sem pensar no seu produto, sem validar o seu produto, né? Uhum. É uma das coisas que mais acontece. Exatamente. Léo, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Passou muito rápido, pra mim é uma aula. Mas pra gente finalizar aqui, se você pudesse dar um conselho para alguém que está assistindo e quer começar essa jornada no empreendedorismo, qual seria? Cara, não existe almoço de graça. Duas coisas que, para quem está querendo começar no mundo do empreendedorismo. Primeiro, não faça sociedade apenas baseada em dinheiro. A gente estava conversando em off antes. A sociedade já tem que estar baseada em
conhecimentos técnicos complementares e mesmos objetivos. Essa é a sociedade que vai dar certo, que vai ser longínqua. O outro ponto que eu falo de não ter almoço de graça é 80% suor e 20% planejamento. Se a pessoa está achando que o mundo do empreendedorismo ali, eu vou fazer o meu horário e por isso que eu quero empreender, tal. Não, cara, não existe isso. Muito provável que você vai ficar sem almoçar várias vezes, muitas noites sem dormir, você vai ter vários conflitos dentro da empresa, fora, com o banco, com um amigo, com família, porque o sucesso ali, cara, realmente depende muito de quanto você está disposto a abdicar. E o tempo é o mesmo. Tá? E uma coisa que... Falar uma terceira, pode? Claro, o tempo é seu. Eu não acredito em equilíbrio, né? Quando as pessoas falam, né? Os gurus da internet que nunca desenvolveram nada, falam de você pegar e fazer equilíbrio, família, saúde e não sei o que, colocam 3, 4 pilares que você tem que ter equilíbrio. Cara, isso não existe, porque o tempo é o mesmo de todo mundo, entendeu? Então, se você quer ter um sucesso empresarial, algum outro pilar você vai estar deixando de lado naquele momento. Só tem que entender que nada é eterno. Não é saudável você fazer isso eternamente. Claro. Então, assim, você tem que se abdicar um pouco, às vezes, do seu lado saudável para você focar no trabalho? Tem. Às vezes você deixa a sua família um pouco em segundo plano, mas você acredita tanto em algo que, num segundo momento, você vai equilibrar essa situação, entendeu? Então, o equilíbrio, ele só funciona para quem quer ser CLT, cara. Para quem quer ser CLT, cara, vai no equilíbrio. Vai no equilíbrio, tá tudo bem, não tem como ter todo mundo ser empreendedor, né? Sim. Mas o equilíbrio só funciona para quem quer o medíocre, né? E o medíocre eu não falo de uma maneira ruim, tá? O medíocre, ele vem da palavra médio, né? Então, para quem quer continuar sendo o CLT, quem quer continuar sendo médio, ali quer ter resultados medianos, cara, tá tudo certo. Você vai conseguir equilibrar. Mas as pessoas que realmente querem o topo, o cara tem que pagar o pedágio da vida. E não é barato, cara. Não é barato mesmo. Bom, esse foi o Leonardo Leão, senhoras e senhores. Muito obrigado, Léo. Para mim foi uma aula, mais uma vez, te ouvir. Eu agradeço em nome do Grupo Efraim pelo seu tempo, né? Que eu sei que é muito corrido, mas eu acredito também que o empreendedorismo é isso. Um somando junto com o outro e daqui a pouco a gente se encontra novamente e as coisas vão acontecendo. Exato. Então, muito obrigado por fazer parte desse projeto, por estar aqui hoje. Parabéns pela sua jornada, pelo sucesso que está sendo o Agrobar e que venha ter sucesso nos outros projetos também. Com certeza. E obrigado, eu que agradeço. Vai ser ótimo falar contigo novamente. Pode contar comigo sempre, tá? Boa. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Abraço.